Então, nesse primeiro dia, nós vamos tratar sobre o módulo financeiro. Tá? Vou comentar, então, com vocês um pouco sobre o sistema Smarter e depois eu vou entrar no sistema e demonstrar os recursos para vocês. Tá? Avançando, então, aqui na nossa demonstração, eu vou apresentar para vocês o fluxo de módulos do sistema Smarter. Tá? Então, essa aqui é uma visão onde você consegue ver em ação todos os recursos do sistema. Então, nós temos aqui o pedido de importação, onde você vai lançar seu pedido de compra, o gerenciamento do processo de importação, o processo de importação possui integração com o financeiro, possui integração com o faturamento, e assim nós vamos destacar, então, aqui este ícone financeiro na nossa primeira demonstração do dia. Como vocês podem ver, o módulo financeiro é um módulo bem requisitado, tá? Então, por isso até nós destacamos ele como primeiro do módulo a ser treinado, a ser demonstrado hoje, tá? E também no próprio processo de treinamento do sistema, nós também focamos o treinamento, o primeiro treinamento do módulo financeiro, por conta que ele é o módulo que vai depois orientar vários outros recursos do sistema. Então, tanto o numerário que você lança aqui no pedido de importação pode ser integrado ao financeiro, o faturamento, quando você emite a nota integrada ao financeiro, ou exportação, quando você lança também as despesas e receitas também integrado ao financeiro, a geração de cobrança. Então, você pode ver que é um módulo muito importante para a operação do sistema. Tá? E eu vou destacar hoje quais são as principais funcionalidades do módulo financeiro. Então, o módulo financeiro ele vai permitir que você gerencie quantos a pagar e quantos a receber da sua empresa, não apenas dos processos de importação, tá, mas também referente à operação do dia a dia da sua empresa. Então, todas as despesas que vocês possuem no dia a dia, ali, salários, aluguel, tudo isso você pode estar lançando como despesas administrativas, e assim você vai conseguir ter um gerenciamento muito mais amplo da sua empresa. Tá? Deixando de lado aquela planilha Excel ou aquele outro sistema que não está integrado ao Smarter, para poder ter uma gestão unificada. O Smart também permite que você importe os movimentos de contas, tá? Então, todo o seu extrato bancário que você pode estar exportando diariamente lá do seu banco, com todos os movimentos de débito e crédito que ocorreram no dia, você pode estar importando esses dados, e também depois você vai conciliar com cada conta pagar, cada conta receber, para garantir então que nenhum valor passou em branco na operação da sua empresa. Tá? Isso é muito importante. Alguns clientes me relatam sim, algumas falhas graves por conta do não acompanhamento dessa dupla checagem entre as contas a pagar e movimento de contas, então acaba deixando passar alguns lançamentos. Então, isso acaba depois gerando um furo no fluxo financeiro da empresa. Nós temos aqui também o relatório de fluxo de caixa. Tá? Esse relatório de fluxo de caixa ele permite que você extraia, então, uma visão única, todas as contas a pagar, contas a receber da sua empresa que estão previstas ou que foram realizadas, e assim acompanhar a evolução do saldo, já conseguir ter uma previsibilidade de despesas e de receitas. Então, assim, você consegue ter um avanço muito maior, tá, na organização da empresa. Tá? Então, esses são as principais funcionalidades do sistema, tá, deste módulo financeiro. Tá? Agora, o nosso próximo passo é abrir o sistema e demonstrar os recursos dentro do sistema, né, executando esse fluxo de contas para receber na prática. Tá, ok? Então, eu vou minimizar aqui essa apresentação e nós temos aqui o sistema Smarter aberto. Tá? Eu estou com um ambiente de homologação do Smarter, que todos vocês já devem conhecer, tá? Que é um ambiente voltado a testes do sistema. Neste ambiente aqui de demonstração, nós temos aqui todos os recursos ativos, tá? E eu vou demonstrar, então, todos os pontos de integração do financeiro e os recursos envolvendo o módulo financeiro. Então, no módulo financeiro, nós temos aqui o recurso de contas a pagar, receber, movimento de contas e os relatórios associados, que são fluxo de caixa, DRE, e alguns cadastros também, que é a parte de centros de custo, e que esses cadastros eles são por CNPJ.
Tá? Então, todas as informações que você visualizar aqui dentro são pertinentes a esse CNPJ dessa empresa de São Paulo que eu estou acessando. Também nós temos aqui no menu de cadastros, alguns cadastros básicos envolvendo o módulo financeiro, como o cadastro de plano de contas e as parametrizações de lançamentos, né, onde você vai criar todos os templates de contas a pagar, contas a receber no sistema e assim reduzindo sua mão de obra e digitação das informações. Tá? Então, essas são algumas informações básicas referente ao módulo financeiro. Então, nós vamos entrar aqui no nosso contas a pagar. E no cadastro das contas a pagar, você pode visualizar aqui que o sistema ele já está listando despesas referentes a processos de importação. Então, todas as despesas pertinentes aos seus processos que a sua empresa é responsável pelo pagamento dessa despesa, essa despesa será exibida nessa listagem das contas a pagar. Então, você pode ver aqui, tem o processo de DIR 1, que já consta que, inclusive, os impostos já foram previstos. Tá? E assim, nós temos aqui despesas desse processo, dessa DI 17053, que eles também já possuem vários lançamentos aqui referentes já com status vencido. Então, a gestão dessa empresa fica muito mais ampla com a visualização dessas contas a pagar. Tá? Nessa listagem das contas a pagar, além de exibir o processo, você consegue visualizar qual embarque que está associado, tá? Qual que é o fornecedor que você vai pagar essa despesa, a data de vencimento, o valor que está a pagar, e caso essa despesa já esteja paga, então a informação de pagamento e se já foi pago o valor. E assim já consegue acompanhar o status desse lançamento. Tá? Então, e no rodapé você consegue visualizar o total que você tem de despesas a pagar e o valor total que já foi pago. E o acumulado aqui da diferença entre o que está previsto e o que já foi realizado de pagamentos. Tá? Dentro do lançamento financeiro, eu vou editar aqui este lançamento, você já consegue acompanhar também informações, tá? Como o plano de contas a qual essa conta a pagar está associada. Então, a cada conta que você for lançar no sistema, tanto de contas a pagar como de contas a receber, você deve classificar esta conta, tá, conforme o plano de contas que a sua contabilidade indicou. Tá? Então, esse é um recurso muito importante para garantir que depois, quando você tira um fluxo de caixa do Smart, ele também esteja exatamente igual na sua contabilidade. Esse alinhamento, tá, que permite, entre as duas partes, entre a contabilidade da sua empresa, seria o plano de contas que vai garantir esse nível de agrupamento das informações idêntico entre as partes. E você também pode estar gerenciando os centros de custo da sua empresa. Então, caso a sua empresa você tenha essa divisão da sua operação por áreas, tá, de atuação da empresa, tá, ou mesmo por áreas de atividades internas, como comercial, operacional, marketing, assim, você pode criar essa divisão e definir, então, um centro de custo e de despesa, de receita para esse cadastro. Com isso, você consegue estar apurando depois o resultado desse centro de custo específico. Pode estar indicando também o mês de competência e as informações aqui referentes a instruções de pagamento deste lançamento. Então, quando você vai cadastrar uma conta a pagar, você já tem uma previsão, tá, de pagamento desse valor, já sabe que vai pagar por uma determinada conta, então você já pode lançar aqui no sistema essas informações referente a instruções de pagamento e também como é que você quer pagar. Tá? Então, se você já sabe que você vai pagar, por exemplo, um débito automático, você já pode estar lançando aqui essa informação e facilitar depois, quando você for fazer realmente a baixa do valor, já carregar essas informações já como padrão. Então, essas são as informações referentes à conta a pagar. Você também pode estar lançando documentos, tá? Então, que são qual que foi a nota fiscal, qual que foi o cupom fiscal que está associado a essa conta a pagar. Então, você vai indicar o tipo do documento, o número dele, a data, caso tenha, tá? E assim você inclui essa informação e já consegue ter uma rastreabilidade que essa conta a pagar é referente a essa nota fiscal que você recebeu desse fornecedor. Com o cupom fiscal, você pode ter vários níveis de documentos, tá, para garantir que você tenha essa rastreabilidade.
Tá? Muito importante quando você depois gera um relatório com todas as suas contas, essa informação do documento é exibida, então fica muito mais fácil quando a sua empresa vai prestar contas para a sua contabilidade, sim, você já tem a descrição da despesa e qual documento legal que essa despesa se refere. Tá? Uma informação muito importante. E também nós temos esse controle de retenções de impostos. Então, caso você tenha retenções a pagar, referente às suas contas a receber também, então você pode estar cadastrando aqui os impostos e a alíquota de cada imposto, assim vai reduzir do valor total da sua conta a pagar esse valor dessa retenção, tá ok? Então, assim, você tem essas informações no contas a pagar. Uma conta a pagar, ela pode ser do tipo normal, ou seja, ela pode ser apenas um único lançamento, ou ainda pode ser um lançamento recorrente, onde você vai indicar o período de recorrência deste lançamento, que pode ser semanal, quinzenal, mensal. Tá? Então, você vai indicar aqui as informações de periodicidade e também, se for parcelado, pode inclusive indicar a quantidade de parcelas deste lançamento. Tá? Então, o sistema gerando então aqui esse parcelamento, ele já vai criar a determinada quantidade de parcelas, por exemplo, 3 parcelas, e assim o sistema vai criar, considerando o intervalo de um mês, com base nessa data de vencimento, vai criar as 3 parcelas aqui no sistema, para você ir gerenciando todos esses lançamentos financeiros. Então, essas são as informações referentes ao cadastro de uma conta a pagar. Tá? Associado a essa conta a pagar, nós temos também um botão chamado Anexos. Esse botão de Anexos, ele permite que você inclua aqui uma nota fiscal, um boleto, qualquer documento que esteja associado a esse lançamento financeiro. Principalmente comprovantes de pagamento, que você pode incluir aqui nessa parte de anexos, garantindo assim a rastreabilidade das suas informações. Então, você quer buscar um comprovante, já está aqui associado a esse lançamento específico, tá? Então não tem que ficar buscando depois informações em e-mail, buscar em site de banco, tentar achar os comprovantes. Tudo fica armazenado na nuvem, com backups feitos diariamente, então com a maior segurança das informações que nós podemos proporcionar para a sua empresa. Então essas são informações básicas referente aqui ao lançamento. Nós temos aqui também a opção de filtro. Tá? Nessa opção de filtro, onde você pode fazer um filtro bem amplo nas informações da sua empresa, como, por exemplo, pode filtrar por um lançamento com status específico. Então, você pode buscar por um status de um lançamento pago, de um lançamento conciliado. Tá? E assim, você tem vários níveis de filtros, como filtrar também por processos de importação, por processos de exportação. Então, você pode estar filtrando aqui por fornecedor específico, tá? Então, ele tem vários níveis de busca das informações. Ao clicar aqui em filtrar, ele vai exibir os lançamentos que já constam como pagos. Então, através dessa coluna de status, você consegue ter um gerenciamento muito fácil, tá, na operação da sua empresa. Você tem aqui o botão de pagamento, que é onde consta o pagamento que foi feito desse lançamento. O sistema ele permite que você faça vários pagamentos para um único lançamento. Isso é uma característica muito importante do Smarter, tá? Que é diferente da maioria dos sistemas que você tem uma conta a pagar e aí você só paga aquela conta como um todo. O Smarter permite que você lance várias baixas para um único lançamento. Isso permite uma flexibilidade muito maior na sua operação, porque nem sempre você recebe ou paga o valor integral de uma parcela só ou de uma forma só. Então, caso você tenha pago uma despesa em cheque e um pouco em dinheiro, é possível. Né? Ou um pouco em dinheiro, um pouco em transferência bancária, e essa transferência ocorreu no outro dia. Então, assim, você vai colocando o dia que você pagou o valor, a conta e o meio de pagamento. Então, essas informações depois vão facilitar o seu processo de conciliação dos lançamentos financeiros, porque cada lançamento, tá, vai ser equivalente a um movimento de contas. Tá? E assim, o movimento que ocorreu naquele determinado dia e naquele determinado valor. Isso garante para você uma rastreabilidade muito maior das informações. E também você tem a indicação se esse lançamento está conciliado ou não. Ou seja, se ele já tem algum vínculo
com algum movimento de contas que está associado a algum extrato que você importou no sistema. Tá? Então, assim, garantindo a dupla checagem dos valores aqui no Smart. Então, você tem o valor do lançamento, que é esse valor aqui em cima, o valor que você está pagando, que é esse valor total, e ainda depois tem o valor que você conciliou no seu movimento de contas, que quando você vai conciliar e vai buscar exatamente um lançamento nesta data e com este valor. Tá ok? Então, esses são os recursos de pagamento do Smarter. Tá? Nós temos aqui também o ícone de relatórios, onde você tem a opção de visualizar um relatório apenas com as suas contas a pagar. Neste filtro, você pode perceber que é um filtro maior ainda, então mais amplo ainda do que o filtro da tela que nós fizemos ali para poder buscar esses lançamentos que foram pagos. Então, neste relatório de contas a pagar, você tem informações aqui quanto ao agrupamento, tá? Então, no agrupamento você pode estar indicando como é que você quer que o sistema organize as informações, se você quer por data de vencimento, aí ele vai agrupar todos os lançamentos daquele determinado dia e criar um subtotal com base nesse agrupamento. Da mesma forma, por entidade, né, que é o nosso cliente, o fornecedor, centro de custo, plano de contas, processo de importação, projetos, que o sistema permite o cadastro de projetos também, e associar a sua conta a pagar a conta a receber, ou por representante, inclusive, tá, associado às suas pedidos de venda, suas notas fiscais de venda. Então, tem várias formas de você poder buscar esses dados. Também tem como você indicar se você quer visualizar determinadas colunas no seu relatório, como, por exemplo, coluna de multa, juros ou desconto, tá? Então, você pode estar marcando ou desmarcando para exibir essa informação. Você quer exibir as informações dos lançamentos? Você quer exibir as retenções dos impostos? Então, você pode estar indicando como é que você quer gerar o relatório, fazer um filtro das suas informações por data, por status dos seus lançamentos, por fornecedor, tá? Por faixa de notas fiscais, por plano de contas. Então, realmente é algo que vai dar para você uma gestão muito mais ampla, né? Referente ao controle dos seus lançamentos. Por processo, por exportação e também essa parte que é uma das mais importantes, que é a pesquisa em cima dos pagamentos do lançamento. Então, você tem uma divisão. Pesquisa no lançamento financeiro, que é o cadastro da sua conta a pagar, e aqui você tem nos pagamentos do lançamento, que é o que nós acabamos de revisar, referente àquela data de pagamento, o meio de pagamento que foi utilizado, o valor que realmente foi pago. Então, você pode estar buscando essa informação em cima dessas baixas que estão sendo executadas nos lançamentos. Aqui também você pode filtrar por um período, indicar uma faixa de valor, ou uma conta bancária que você pode estar cadastrando e selecionando quais são as contas, inclusive, permite múltipla seleção. Da mesma forma, o meio de pagamento, você pode estar filtrando por quais meios de pagamento que você quer filtrar. Tá? Então, com isso, ele vai criar esse cadastro desses lançamentos. Então, vamos buscar aqui alguns lançamentos que vencem neste período de novembro até dezembro. Tá? Eu vou clicar na opção de gerar. Assim, ele vai gerar um relatório com as informações dos lançamentos que você tem nesse período. Então, esse é um relatório do contas a pagar. O relatório de contas a pagar é um relatório detalhado, onde vai exibir todas as informações do seu lançamento e do seu pagamento também. Então, você tem aqui o agrupamento que você indicou, no caso, nós indicamos por data de vencimento. Você tem a descrição da despesa, as informações do fornecedor, como o nome da empresa, a indicação do tipo da pessoa e o CNPJ ou CPF, conforme o tipo da pessoa. O documento, que é aquele nota fiscal, o cupom fiscal que nós selecionamos, plano de conta, centro de custo e o valor que está a pagar. Tá? E depois você tem informações referentes ao pagamento desse lançamento. Então, qual conta que foi utilizada para fazer pagamento, o meio de pagamento executado, quando é que foi pago e o valor que realmente foi pago desse lançamento. Então, aqui você tem essas informações de todos os movimentos. Nós temos aqui um exemplo de uma conta já paga, pela conta do Banco do Brasil, através do boleto, no dia 7/11, e o valor que foi pago. Nós temos também a indicação aqui da diferença que ocorreu
entre o valor que está a pagar e o que realmente foi pago. E o total das despesas, com o subtotal aqui por agrupamento. Então você pode ver que vai dar uma visão bem melhor de gestão financeira na sua empresa. Qualquer dúvida, por favor, coloque no box questions, nós vamos responder logo em seguida. Então essas são algumas informações aqui de geração da sua conta a pagar, do relatório. Então esses são os principais recursos envolvendo contas a pagar e contas a receber. Tá? Contas a receber é a mesma lógica da sua conta a pagar, tá? Então permite os mesmos filtros, a mesma estrutura de recebimento, múltiplos recebimentos para esse lançamento, anexos, filtros, relatórios. Então com isso você consegue também gerenciar todas as suas contas a receber de forma bem mais fácil. Nós temos aqui os movimentos de contas. Esses movimentos de contas é onde consta que os movimentos, né, que você importou através do seu extrato bancário. Então você pode visualizar por aqui os lançamentos do seu extrato, a descrição do lançamento que buscou do extrato, a data que ocorreu aquele movimento e se é movimento de débito ou de crédito. Então aqui você vai acompanhando, até pela cor do valor também você consegue acompanhar o tipo de movimento e a indicação se esse movimento já está conciliado ou não com algum lançamento das suas contas a pagar ou receber. Tá? Então, para você importar um extrato, você vai primeiro selecionar qual conta que você quer importar o extrato. Então, você pode ir navegando pelas suas contas aqui desse menu superior. Tá, ok? Através dessa importação, você tem aqui um botão chamado Importar Extrato. Ao importar o extrato, tá, você vai selecionar um arquivo no seu computador, vai clicar em Importar e com isso o sistema vai ler todos os movimentos daquele período e vai lançar aqui na sua listagem de movimentos de conta. O sistema, além de gerenciar essa importação do extrato, ele também calcula o saldo da sua conta. Então, quando você vai cadastrar a conta no Smart, ele permite que você indique qual que é o saldo inicial e a partir desse saldo inicial, o sistema vai começar a controlar todo o saldo da sua empresa a partir da importação desses movimentos de contas. Então, você consegue acompanhar por aqui, neste painel, todos os saldos das suas contas e o saldo que foi aplicado no filtro que foi indicado. Tá ok? Então, vou só visualizar rapidamente aqui esse movimento. Você pode identificar que o sistema já busca também qual que é a referência desse movimento, desse lançamento que veio lá do seu extrato bancário. Tá? E assim você tem todas as informações referentes aos seus movimentos de contas. Também permite que você faça vários filtros em cima, tá? Então vai facilitar bastante o trabalho para você poder localizar algum movimento, que você não tem esses recursos lá no sistema do seu banco, né? Permite filtros, todas essas opções aqui é bem mais limitado, tá? Os recursos lá no banco, assim, aqui você consegue estar buscando diversas formas esses movimentos de contas e também gerar relatórios de movimento de contas. Então você pode estar gerando um relatório resumido, conseguindo acompanhar as informações do seu extrato ou um detalhado. Tá? O resumido ele vai agrupar por data, tem várias formas de agrupamento das informações, ele vai permitir que você visualize o saldo por dia. Então você tem aqui o saldo, conforme o seu agrupamento, o total de débitos e créditos no dia, a diferença e o saldo final. E assim você vai acompanhando o saldo da sua conta bancária conforme a evolução dos lançamentos aqui dos movimentos. Tá certo? Então essa é a visão resumida e a visão detalhada, ela permite que você visualize como se fosse um extrato bancário com todas as descrições dos seus lançamentos. Então você tem aqui qual que é a referência da movimentação lá no seu banco, a descrição, plano de conta, centro de custo e todas as informações para cálculo do seu saldo. Ok? E depois que você importou esse extrato, aí você tem a opção aqui no seu contas a pagar ou no seu contas a receber para fazer então a conciliação do lançamento. Tá? E assim você vai fazer esse vínculo entre a sua conta a pagar
e o seu movimento de contas para trocar o status aqui de pago para conciliado. Tá? Então, esses são os principais recursos do movimento de contas. Caso você não tenha o lançamento cadastrado, de conta pagar ou conta a receber, você pode criar, selecionando aqui o próprio lançamento do movimento de contas, pode clicar aqui no botão de criar lançamento, e com isso ele vai criar uma conta a pagar ou uma conta a receber com base na linha que você selecionou. Então, nesse caso aqui, como foi um crédito, ele vai criar uma conta a receber, tá, no valor de 4.117, tá? E assim você pode estar, inclusive, ajustando aqui a descrição do lançamento e vai guardar toda a descrição original e as informações ainda no histórico do lançamento financeiro. E assim a gente já vai criar uma conta a receber na sua empresa. Tá? Bem mais fácil para você ir gerenciando o seu processo. Então essas são informações referentes a esses 3 primeiros cadastros do sistema. E para finalizar, nós temos aqui a opção de fluxo de caixa, onde você tem a indicação se você quer um fluxo de caixa resumido, onde você pode estar agrupando as informações por dia ou por mês. Tá? Por mês é mais comum os nossos usuários utilizarem. E você pode estar indicando também por qual conta bancária que você quer extrair essas informações. Projeto também consta como um campo de filtro na sua tela. E o período que você quer fazer, então, a análise do seu fluxo de caixa. Então, eu vou pegar um período mais amplo, então, desde julho até dezembro. Tá? Com isso, posso também filtrar com fornecedores, com plano de conta, centro de custo, processo de importação, de exportação, e assim você pode gerar o relatório de fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa é resumido, então ele trabalha com esse conceito horizontal, onde você tem o mês no qual você iniciou o filtro, você tem aqui o saldo inicial daquele mês, e assim todas as receitas e despesas envolvidas. Tá? Depois você tem aqui o valor realizado efetivamente naquele mês. Então, nesse caso aqui do mês 10, nós temos 700 mil previsto e foi realizado 22 mil. Tá? E nós temos aqui no mês 11, 225 previsto e foi realizado 2 mil. Tá? Referente às despesas. Tá? E aqui as receitas também você tem previsto e realizado por mês. Com base nesse resultado, o sistema vai calcular o seu saldo operacional, tá? E vai juntar esse saldo operacional negativo de 211 mil com a diferença que ocorreu entre o seu previsto e realizado do mês anterior. E assim ele vai acumulando um saldo na sua empresa. Ok? Isso aqui é a diferença que foi apurada. Tá? Então você tem aqui mensalmente essa visão do que foi previsto, que foi realizado, agrupado pelos planos de contas de receitas e despesas, e no fim você tem esse totalizador por linha do que foi previsto naquele período todo que você indicou e o que foi realmente realizado. Tá? E assim você tem o saldo final aqui, da diferença entre o que foi previsto e o que já foi realizado. Esse é o fluxo de caixa resumido. Nós temos aqui também a opção detalhado, que é onde você tem a opção de fazer um filtro por data, por fornecedor, cliente, por centros de custo, plano de contas. Você pode estar agrupando de diversas formas. Tá? E nessa opção detalhado, o sistema permite que você indique que você quer visualizar apenas os lançamentos que estão em aberto, ou seja, lançamentos que não possuem nenhuma baixa ainda associada, ou lançamentos que já foram realizados, ou as duas opções, em aberto e realizado, onde ele vai sempre exibir o previsto e o realizado, assim como ele exibiu nesse relatório de fluxo de caixa resumido. Você pode estar indicando por qual conta que você fez previsão, por qual conta que você realizou o pagamento. Tá? Pode também fazer um filtro aqui de diversas formas na sua data, então pode filtrar pela data de vencimento ou na data de pagamento desse lançamento. Tá? Ou pelo ETA, que é quando essa mercadoria vai chegar no Brasil. E as demais informações que você pode estar restringindo os dados.
Então, como isso, eu vou vir aqui, vou clicar no botão de gerar, ele vai gerar um relatório com base nas configurações, que ele vai gerar um relatório de previsto e realizado com base na data de vencimento. E assim ele exibiu o fluxo detalhado. Tá? Nesse fluxo de caixa detalhado, você tem a descrição das despesas, dessa despesa, né, desse lançamento, qual fornecedor, plano de conta, centro de custo e assim por diante. Tá? O valor que está a pagar e o valor que está ou está a receber. E assim você vai gerenciando essas informações associadas também ao pagamento ou recebimento. Então você tem aqui o valor que realmente foi pago ou recebido, qual conta que foi utilizada e a data que foi realizada. Então aqui nós temos um valor a pagar de 22 mil, foi pago pelo Banco do Brasil no dia 5/10. Tá? Então assim você tem a apuração. E na lateral direita, aqui você consegue acompanhar o saldo previsto na sua conta com a aplicação dessa conta a pagar e o saldo que ficou realizado da sua conta depois do que realmente foi pago. Então, como não foi pago nada, não movimentou aqui o saldo, só depois aqui, quando comecei a pagar os primeiros valores, começou a movimentar. Então, o saldo realizado versus o saldo previsto. Então, era para eu estar com 166 mil negativo, caso eu tivesse realizado todos os lançamentos anteriores. Mas como eu realizei este aqui, então já está com 22 mil negativo. Tá? E assim você tem todos os lançamentos. Tá? E por último aqui você tem esses totalizadores. Então ele faz um subtotal por mês, conforme o filtro que você fez, e um total geral. Então todas as suas contas a pagar, suas contas a receber, o que realmente foi pago, foi recebido, e a diferença entre um e outro. Tá? E aqui o que realmente foi realizado de pagamento na sua empresa. Então esses são os principais recursos aqui referente ao fluxo de caixa. Os nossos relatórios permitem também que você exporte em Excel, como vocês já conhecem, tá? Então pode exportar essas informações aqui em Excel ou mesmo imprimir essa visão aqui desse fluxo de caixa. Então esses são os principais recursos envolvendo o contas a pagar, contas a receber, os movimentos de contas da sua empresa. Tá ok? Qualquer dúvida, peço que você registre no box questions, tá? Que nós vamos já responder logo em seguida. Tá? E a princípio é isto. Então eu vou voltar aqui na apresentação. Tá? Passamos aqui pelos principais recursos do sistema. Tá? E assim você já conseguiu ter uma boa ideia do quanto esse módulo já vai poder contribuir, né, na gestão da sua empresa. Tá ok?